Olá, estamos aqui mais um Pod Educando do Colégio Berion. Eu sou a Andressa, alguns já me conhecem, e hoje eu estou com uma convidada para lá de especial que veio contar um pouco da sua história de vida, de superação. É a Cibele. Tudo bem, Cibele? Tudo bem. Como Muito você? obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda para esse bate-papo. Um bate-papo Obrigada. bem gostoso, tá? Sim. Eu tô aqui com você e eu quero saber um pouco sobre você. Quem é a Cibele? Então, a Cibele é uma mulher que sempre teve muita força e muita fé, né? Eu tenho 37 anos e a minha luta, ela não vem só com o meu histórico do câncer, né? Eu tive uma descoberta aí de um câncer de mama aos 22 anos. Mas eu já nasci com uma doença crônica chamada anemia falciforme. E devido a tudo isso, eu tive algumas complicações e continuei lutando aí. Eu sou uma pessoa. Eu tive que parar de estudar, né, na época do colégio, mas devido às complicações da falciforme. E eu sou formada em gastronomia, que é minha paixão, assim. Porém, eu nunca trabalhei na área, até por conta disso, né? Eu tive um desgaste no quadril esquerdo e eu nunca pude trabalhar na área, assim, numa cozinha verdadeira, assim. Trabalhei pouquíssimo tempo e eu não consegui atuar na área da gastronomia. Então, eu tive que ressignificar essa parte da minha vida. Então, eu fui trabalhar em escritório. Minha médica me orientou, falou assim: você precisa trabalhar em algo que você não se canse muito, que você não ande muito. Então, aí eu fui para a área administrativa. Trabalhei aí alguns anos na área administrativa, né? E meu último emprego foi 2019. Foi em 2019, né? Trabalhei registrado até 2019. Aí, 2020 veio a pandemia. Como eu sou do grupo de risco, minha médica falou: pelo amor de Deus, você não sai de casa. A gente não sabe nem o que está acontecendo, com o que a gente está lidando, né? Então, você se protege em casa. Então, aí eu fiquei em casa esse período. E aí eu comecei a fazer com a minha mãe salgados para vender. Nós fomos trabalhar vendendo salgados nesse período aí. E a gente teve muito sucesso, graças a Deus. Mas aí também, pela falciforme, eu tive que parar de fazer os salgados. Tanto que tem gente que até hoje me cobra: "Si, você vai voltar quando?" Eu falei assim: não sei, gente, se eu ainda volto com isso. Mas aí, acho que fui até 2021, né? 2021. Fui fazendo aí os salgados, mas a minha mãe, tudo. Aí nós tivemos que parar. Minha mãe já é idosa também, estava cansadinha. E aí fomos. Aí eu fui parando, né? Nesse período eu fui parando de fazer o trabalho, fui tentando outros trabalhos e aí não consegui. Mas assim, eu entendo que Deus sabe o porquê de cada coisa que a gente passa, né? O motivo. E aí eu lembro que em 2021 eu estava com uma cirurgia marcada do meu tornozelo, né? Eu tenho uma prótese no meu quadril desde 2009. E por conta da falciforme, eu também tive uma complicação no tornozelo esquerdo, do mesmo lado. Então, eu já estava com a cirurgia marcada para fazer em 2021. E eu iria. Naquela época, eu já não estava mais andando direito. Assim, eu precisava de apoio de muletas ou de bengala para poder me locomover. Então, o meu objetivo naquele momento era voltar a andar. Né, em 2021, fazendo todo esse tratamento, tive um médico que olhou diferente para mim, porque eu fiquei muito tempo com essa complicação no meu tornozelo, e os médicos não sabiam o que fazer. É uma infecção no osso, né? Então, tinha médicos que falavam assim: ah, isso daí você vai tratar e depois vai voltar. Eu falei: não, mas eu não quero algo que volte, eu quero algo que seja findado da minha vida, né? Que eu quero voltar a ter minha vida normal, trabalhar, estudar, quero fazer as minhas coisas. E aí eu foquei só nisso, né? Só na questão da minha saúde. E aí eu tinha feito, mas eu sempre cuidei da minha saúde, né? Isso é importante, né?
Precisamos sempre estar Muito. atentas. Mulheres, estejam sempre atentas com o seu corpo. Então, assim, eu sempre fiz acompanhamento ginecológico. Já estava com os exames ginecológicos prontos para fazer, para levar para ela, né? Exames rotineiros mesmo. Porém, eu, tipo, meio que priorizei o meu tornozelo. Falei, vou fazer os exames, já tem cirurgia marcada. Chegamos no final do ano de 2021. Minha cirurgia estava agendada para 2022, janeiro de 2022. E aí eu foquei só nisso. Vou fazer cirurgia, vou voltar a andar. O médico já sabe o que que é, eu vou tratar. Perfeito. Fez a cirurgia, só que essa cirurgia era uma cirurgia com biópsia. Então precisava saber o que estava acontecendo ali dentro do meu osso para poder fazer o tratamento certo, para sarar aí esse problema. E eu voltar até minha vida normal. Então, esse era o meu objetivo. E aí, fiz a cirurgia em janeiro de 2022 e fiz a biópsia. E aí ele falou assim, olha, existe levei para o infectologista, né? Ele falou assim, é uma bactéria que tem um nome muito diferente, ela é bem complicada mesmo, porém ela tem tratamento. Só que o tratamento só pode ser feito internada, porque é de remédios uso hospitalar, né? Antibióticos. Então, na época, tinha 2 tipos de antibióticos que eu poderia tomar. E aí, internei em fevereiro, final de fevereiro já, depois do carnaval. Antes do carnaval, eu internei. Falei, não quero nem saber de carnaval, eu quero saber da minha Com saúde. certeza, saúde em primeiro lugar. Aí ele me deu a carta, eu internei e aí comecei o tratamento. O médico falou assim, ó, o que a gente vai fazer? Vou colocar um catéter no seu braço, que chama PIC, né? Um catéter, não é catéter central, enfim. Vou colocar no seu braço, você vai começar a usar essa medicação internada e nós vamos pedir autorização para o seu convênio para que você possa continuar o tratamento em casa. Então, você vai sair de alta em 15 dias no máximo, você já está em casa. Eu falei, perfeito. Minha vida andando, eu falei, vou começar a procurar emprego, vai dar tudo certo. E eu lá, toda feliz. A gente já começa a planejar as Já, coisas, e né? vários planos, né? Eu fiz planos. E aí fui, né? Fui fazer essa internação, deu tudo certo. Mas aí acho que uns 10 dias mais ou menos, desculpa. Uns 10 dias mais ou menos que eu estava começando a usar esse antibiótico, eu tive reação. Comecei a ter febre. E aí tive febre, meu corpo ficou cheio de bolhas, minha boca por dentro, por fora. E o médico não sabia o que estava acontecendo. Ele falou assim, deve ser... E nessa internação também, para ajudar, eu tive crise da falciforme. Que é a falciforme, quando ela dá uma crise de dor, dói todas as articulações. Só não dói o cabelo da gente, né? Mas acaba doendo tudo. Dói tudo. E aí eu tava com muita analgesia por conta da falciforme. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O médico falou assim, eu acho que você tá com excesso de analgesia, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tirar todos os analgésicos e aí a gente vê como é que você fica. E aí tiraram os analgésicos, os outros remédios que eu estava tomando, anti-inflamatórios, e aí foi tirando. E eu continuei tendo febres. Eu delirava de febre à noite e o médico não sabia mais o que fazer. Aí ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer com você? Eu falei, me diz o senhor, você é o médico, né? Aí ele falou assim, então tá, eu vou suspender o antibiótico. Mas, Cibele, tem um problema, tem um porém. Nós só temos 2 tipos de antibiótico que vai eliminar essa bactéria, que vai dar um jeito nela. Então, assim, se não der certo, a gente não tem mais o que fazer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí tudo bem, ele tirou o antibiótico. Num dia, quando foi no outro dia que eu não tomei mais esse antibiótico, já comecei a melhorar. Ainda bem. Uma internação que era para ser 15 dias, para você ter ideia, durou 40 dias. Mas aí, tá. O que acontece? Eu pulei uma parte, né? Porque foi tudo assim. Antes de fazer a cirurgia, lá em novembro de 2021, eu decidi fazer o autoexame. Isso que eu queria saber de você. Qual foi o momento desse diagnóstico? O que aconteceu? Eu fui lá, eu falei, eu estava no banheiro, fui tomar banho.
E eu sempre sentia dor na mama esquerda. Mas eu nunca tinha me atentado. Eu falei assim, eu acho Mas que eram dores próximos da menstruação ou direto? constantes, dores constantes, assim. Eu já tinha feito os exames ginecológicos. Eu falei, daqui a pouco eu vou levar para a doutora. Quando eu terminar esse processo da minha perna, eu resolvo as outras partes. E aí, eu sentia dor na mama e minha mama, ela doía bastante, principalmente depois, no final do dia, quando eu tirava o sutiã. Então, assim, eu era uma pessoa que às vezes até dormia com o sutiã e eu usava sempre muito apertado. Então, eu falei, deve ser É por aquela conta coisa de disso. menina que quer ficar É, tudo no lugar, não é? Aquela e eu nem sou coisa, né? menininha, mas enfim. Mas é, assim. E aí, eu falei, meu Deus, né? Aí fui tomar banho em novembro de 2021, tô tomando banho, falei assim, vou fazer o autoexame, nunca fiz, né? Mês passado foi Outubro Rosa, sempre vejo as campanhas, E muito jovem, porque né? esse 34 isso, anos eu 34. tinha na época. E aí tô lá no chuveiro, fiz o autoexame, fiz na mama direita, nada, ok. Aí fiz na mama esquerda. Aí eu senti um carocinho aqui assim, bem na lateral da mama esquerda. E parecia um caroço de azeitona. E quando eu apalpei ele, me deu um incômodo, Mas não ele foi? saía do lugar ou ele estava ali Não, ele mesmo? estava fixo ali, estava ali. E aí eu tomei banho, saí do chuveiro. Aí falei pra minha mãe, mãe, coloca a mão aqui. Aí minha mãe apalpou, sentiu. Aí minha irmã também veio. Eu falei, olha, eu tenho um carocinho no meu seio. Aí ficaram todo mundo com aquela cara assim, né? Já de espanto, já. Aí eu falei assim, calma, gente, não deve ser nada, deve ser alguma coisa, alguma alteração hormonal. Falei assim, minha mãe falou, melhor você ir no médico ver isso. Eu falei assim, não, mãe, eu tô fazendo os exames pré-operatórios. Os exames ginecológicos já estão prontos. Quando eu fizer a cirurgia, lá em janeiro, lá para fevereiro, eu levo para a doutora. Aí minha mãe falou, tá bom, né? Fazer o quê? Aí fui. Fui para onde, gente? Calma, me perdi, é tanta história. É, depois aí do diagnóstico, você foi no médico, Isso. tudo. Aí, lá no hospital, né, eu já tinha sentido a mama. E no hospital, eu sentia também a dor na mama. Que mesmo internada, eu tava lá. Eu usava aqueles aventais hospitalares. E eu tava sempre com sutiã por baixo. De maneira nenhuma, eu ficava sem meu sutiã. E a mama doía. E eu falava pra minha mãe, nossa, tô sentindo dor no peito ainda. E minha mãe falava, E não falava nada para as enfermeiras, nada assim? não, Não. só com a minha mãe. Falei pra minha mãe, mãe, hoje meu peito doeu pra caramba. Nossa, essa noite eu quase não dormi. Aí minha mãe falou assim, por que você não conversa com o médico, né? Conversa com o seu médico. Eu falei assim, não, mãe, essa internação já tá dando tanto problema, que eu já tive reação ao remédio, não deu certo. Aí eu fiquei, acho que uma semana, um pouquinho mais de uma semana, sem o primeiro antibiótico, sem antibiótico nenhum, né? E aí o doutor chegou no meu quarto e falou assim, Cibele, a gente vai tentar o último antibiótico, que só tinha duas opções no caso, né? A gente vai tentar o segundo antibiótico e vamos torcer para dar certo. Eu falei, tá bom, doutor. Aí eu comecei a tomar antibiótico e graças a Deus eu não tive reação nenhuma, né? Continuei tomando. E nesse meio tempo também, nesse furacão, o meu convênio não autorizava o home care, né? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E nada. Não, eu queria ir para casa e o convênio não me liberava. Dizia que eu só poderia tomar aquela medicação internada. Aí as enfermeiras falavam assim, mas é mais vantagem eles te dar alta e autorizar o home care do que você ficar internada, porque você vai dar muito mais gasto aqui. Eu falei, mas se eles querem assim... Fora bactérias, né? Exatamente, eu já estava com uma bactéria ali que a gente nem tinha conhecimento direito o que que era uma coisa assim nova, né? Mas enfim, falei, então tá. Eu vou ficar aqui e mesmo internada eu fiquei conversando com o advogado, tentando resolver, né? Eu falei, gente, uma coisa que era para ser tão rápida durou muito tempo mesmo. Gente, eu tô transpirando assim, mas é porque depois que eu fiz quimioterapia, Tá sossegado. eu Toma um sinto copinho de muito água aí, calor. ó. Pode tomar uma água, fica tranquila. É um bate-papo aqui. Tô tranquila, mas é assim, eu vejo a cara do sol, eu já tô morrendo de calor, assim. E quem faz quimioterapia tem aqueles fogachos, né? Enfim, o meu ainda não Pode passou. tomar, toma um copo de água. E quando você recebeu esse diagnóstico do câncer de mama? Sim.
Eu queria saber, assim, o seu ponto de vista, assim, o que você passou na mente, o que passou no seu coração. Porque o Sim, mundo da gente cai. sim. Olha, foi muito difícil porque eu já estava nesse furacão todo, né, da minha saúde, eu querendo voltar à minha vida normal e ainda me ver um seio doendo. Aí, finalmente, minha mãe conseguiu me convencer, né, de conversar com o médico. Aí fui, conversei com o doutor. Aí ele falou assim para mim, mas essa, Cibele? Falei, doutor, o que eu posso fazer? Ele falou, não, eu vou pedir os exames. Eu falei, não, não precisa, porque era o mesmo hospital, né, que eu fazia tratamento. Falei, nem precisa, pode olhar no meu prontuário, toda me achando, né? Pode olhar no meu prontuário, os meus exames estão em dia, estão prontos, pode ver lá. Ele falou, não, não vou olhar, eu vou pedir tudo de novo. Aí eu, ai, que saco, tá bom. Aí pediu todos os exames novamente, primeiro ele pediu a ultrassonografia. Na ultrassonografia já constou uma alteração ali, um nódulo. E aí pediu para uma avaliação do mastologista. Aí o mastologista veio, pediu mamografia, aí pediu biópsia. A pulsão, né? Isso. Aí já na mamografia já deu um nódulo, né, um câncer. E aí quando veio carcinoma. exatamente. Essa palavra. Eu nem sabia que era um carcinoma. E aí, todo mundo naquela tensão. E aí, na punção já veio. Ia demorar uns 15 dias. Eu acho que demorou nem 10 dias. Foi muito rápido. Porque eu já estava internada, né? Então, acho que, assim, tudo cooperou, né? Essa internação. Porque se fosse para fazer, tipo, numa consulta normal, eu teria que pedir autorização para convênio. Ia demorar muito mais. E aí já a doutora falou assim, eu lembro até hoje, foi um dia que minha mãe, ela passou o dia comigo no hospital, os exames já tinham saído, o pessoal de enfermagem já, como é que você tá? Você tá ansiosa para saber? Falava assim, nossa, mas essa, né? Mas não vai ser nada. Todo mundo assim, porque eu já estava muitos dias ali no hospital. Então, fiz até amizade. E aí, minha mãe passou o dia comigo no hospital, nesse dia, né, no horário de visita. E aí ele sempre deixava ela ficar mais um pouquinho, né? Aí eu falei assim, mãe, já tá quase o horário de pico, é melhor a senhora ir para casa. Aí ela falou assim, não, mas eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Eu falei, não, porque minha mãe já é idosa, né? Eu falei assim, não, mãe, porque se a senhora pegar o ônibus cheio, ninguém dá o lugar para a senhora sentar, eu ficava preocupada com essas coisas. Aí ela, não se preocupa comigo, não. Aí eu falei, não, melhor a senhora ir para casa. Aí ela, tá bom. Aí minha mãe me deu tchau, foi saindo. Aí daqui a pouco eu tô lá conversando. Chega a equipe médica. Não, não, eu tava tranquila assistindo televisão, daqui a pouco minha mãe volta. Aí eu, ué, o que aconteceu? Ela falou assim, não, a enfermeira pediu pra eu voltar porque a médica quer conversar comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, você tá preparada? Aí eu falei, preparada pra quê? Mas já conversaram com ela antes de chegar ou não? Não, eu não sei se foi uma surpresa, eu não sei como que a enfermeira falou com ela. Ela só olhou pra mim e falou assim: "Você tá preparada?" Aí eu falei assim: "Pra quê?" Ou coisa de mãe, ela sentiu. Mas eu já dentro do meu subconsciente eu já imaginava que seria um câncer. Mas eu falei assim: "Mãe, a gente nem sabe o resultado, porque a senhora tá sofrendo por antecipação toda, né?" Aí ela é mesmo, né? Falei, então, mulher, relaxa. Toda firme e forte. Né? Eu falei ali, pra ó. ela, relaxa, tá tranquilo. E minha mãe ficou lá comigo, a gente conversando, e eu vi que ela tava ficando nervosa, e eu tentando descontrair, né? Aí a médica entrou. Falou assim, olha, Cibele, é o seguinte, os seus exames deram alteração e na biópsia já constou um carcinoma. Aí, de grau 3. Grau 3. Grau 3. No Aí, estágio avançado. era, menina. E eu, e eu assim, tipo, nem entendendo nada do que ela tava falando. E aí, minha mãe ficou assim, né? Chocada. E eu tentando me manter firme ali. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, então, a gente precisa começar o tratamento o quanto antes.
Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela falou assim, só que você vai ter que parar esse antibiótico que você tá tomando pra gente já começar a fazer a quimioterapia. Falei, tudo bem. O que vocês decidirem, o que for melhor, a gente vai fazer. Ela falou, então tá bom. E aí falou assim, olha, é um caso complicado, mas a gente vai conseguir. Falei, tá bom. E aí ela ficou ali um pouquinho e saiu. E aí minha mãe olhou assim, eu falei assim, mãe, vai dar tudo certo. Na hora É, ali, você falou vai estar tudo certo, mas no fundo do seu coração, ali sim, no seu inconsciente, ali, bateu aquele medo, aquela ansiedade, alguma coisa ali. Meu sim, Deus, e agora? sim. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Foi ali, foi nesse diagnóstico que eu descobri uma crise de ansiedade, né? Que eu nem sabia o que era uma crise de ansiedade. Eu passei a ter o meu coração acelerava, dor no peito, e eu falava pro enfermeiro, eu acho que eu tô infartando. Aí vinha com os equipamentos, fazia o exame do coração certinho. Se tá tudo certo, sua pressão tá boa, sua saturação tá boa, não tem nada. Ele falou, sabe o que que é isso? Aí eu, o quê? Ele falou, é crise de ansiedade. Eu falei, mas eu nem tô ansiosa. Ah, que Não, mentira, imagina. iludida. Mas então, nesse primeiro momento, você teve um apoio, você pediu ajuda, lógico, no seu inconsciente, você falou, meu Deus, e Sim, agora? Mas eu acho que você teve uma ajuda primordial da sua família, pelo que eu percebi. sim, Porque foi. é uma batalha que a gente não pode, não tem como a gente ir Não, sozinho. A gente precisa de outras pessoas. Quem sim. foi que estava nesse momento? Porque é um momento muito difícil. Olha, de primeiro momento, assim, eu tive apoio da minha tia, né? Que ela é irmã do meu pai, a irmã mais nova do meu pai. E foi a primeira pessoa da família que eu liguei depois, né? Depois de tudo, assim, eu liguei pra ela. E eu falei, tia, saiu o resultado. Aí ela falou, e aí? Eu falei, então, é câncer e é maligno. Aí ela falou assim, mas vai dar tudo certo. Ela deu aquela respirada funda, assim, sabe? Sim. Mas depois ela viu, tipo, aí ela começou a me dar força, tal. E aí meu pai também, ele começou a falar que ia dar tudo certo. A minha mãe, por mais que ela falasse assim, Deus tá no controle, você via o semblante dela, né, mudado. Então, assim, Você se apegou, você tem uma religião também. eu sou cristã. Você é cristã. Sou cristã Então, sua e fé te ajudou a seguir sim, em frente. foi, a minha fé me ajudou a seguir em frente. Deus me ajudou a me seguir, Isso. a seguir em frente, né? Eu lembro que nessa internação eu fiquei num quarto onde uma moça também, que é cristã, a Fabi, ela fazia devocional todos os dias. E eu também fazia, né? Tanto que ela até me deu uma Bíblia de presente nessa internação. Então a gente às vezes orava junto no quarto, Que né? lindo. E foi o que me fortaleceu, assim. Por mais que fosse difícil a caminhada, eu tive apoio de muitas pessoas e da minha família, principalmente, porque eu tenho primos, muitos primos, minha família é muito grande. E eles criaram um grupo no WhatsApp, que chama até Grupo dos Primos. Que lindo. Eles criaram um grupo no WhatsApp quando souberam do meu diagnóstico e eles oravam por mim, eles intercediam por mim e mensalmente faziam cultos online, né? Pelo Meet. Então, porque minha família é muito grande, então tem gente que mora no ABC, tem gente que mora na Bahia, Brasília. Então, essas pessoas se reuniram ali online e faziam um culto de gratidão, né, pela minha vida. E eu acho que foi, acho não, tenho certeza. Nós fazemos isso até hoje. Mensalmente nós nos reunimos, por mais que algumas pessoas não consigam mais participar, mas a gente continua se reunindo ali para fazer um culto de gratidão, que onde nós lemos a palavra, nós oramos um pelos outros, e foi isso que me fortaleceu, do início ao fim do tratamento. E aí, depois, vamos lá, depois do diagnóstico, essa fé, quais foram os passos? Foi de cara, já foi a quimioterapia? Foi. Ou teve a sessão de quimioterapia depois que teve, como que é? A Ai. retirada, né? Isso, Sim. então, Como é que foi? o médico já me falou logo de cara, né? Na primeira consulta com um mastologista em clínica, né, ele me falou: o seu caso é grave, nós temos que começar o quanto antes,
Porque eu tinha muitos exames para fazer, né? Para ver se tinha metástase. Eu tinha metástase axilar somente. Foi uma coisa de Deus mesmo, porque o câncer, apesar de ser grave, ele só teve metástase para a região da axila. Não se espalhou. Não, não mais. E aí, ele me falou que eu precisaria tirar a mama total e já me encaminhou para o cirurgião plástico. Então, o meu pai ele foi comigo da primeira até o último dia de tratamento. Da primeira consulta Mas até... foram quantas sessões de químio? Foram 14. 14, aí depois foi a cirurgia. Isso, Depois da cirurgia teve a radioterapia. teve também. E aí, passei em consulta, aí todo mundo ficava assim, meu Deus, mas você vai retirar a mama. Eu falei assim, mas eu vou ganhar um silicone? Olha, isso aí. Vou ficar turbinada. E minha mãe ficava horrorizada. Ela falava, meu Deus, como é que você fala umas coisas dessas? Eu falei, mãe, ué, eu vou perder aqui, mas vou ganhar ali. Isso aí. Vou ter uma mama diferente. Ainda bem que você continuou com a sua autoestima. Sim. Que lindo isso. Muito lindo. Porque tem mulheres que acabam caindo neste momento. E você... Todo mundo falava, você vai perder o cabelo. Eu falei assim, eu sempre quis ficar careca. Como foi? Você tinha um cabelão? Eu tinha um blecão Que lindo, muito olha lindo, aí. assim. E eu era apaixonada pelo meu cabelo. Sim. Mas eu sempre tive vontade de ser careca. Porém, por conta da... Às vezes, acho que até religiosidade, né? Da minha parte, assim. Eu achava que as pessoas... Minha mãe falava assim, ai, mas você vai raspar a cabeça, o que o povo vai falar? Eu falei, mãe, não tô nem aí. Porque eu já fui loira, ruiva, usei trança, já fiz várias coisas no meu cabelo diferente. Só não tinha sido careca ainda. Foi difícil pra você? Corte, raspar. Foi difícil. As primeiras quimioterapias, a primeira foi um horror, assim. Porque foi Vai muito... caindo, né? foi muito traumático, eu passei mal. Mas eu passei mais mal de crise de ansiedade do que com a própria reação da químio, porque eu tava com tanto medo. E aí meu cabelo começou a ficar ralinho, sabe? Bem fininho, uns buracos. Aí eu falei assim, só que eu tinha muito cabelo, muito, muito, muito. E aí eu falei assim, e agora? Vou raspar. Minha mãe falou assim, não, espera cair tudo. Eu falei, que espera cair tudo, o quê? E aí até na minha consulta uma das consultas com o mastologista, eu falei assim, doutor, meu cabelo tá caindo, tá bem ralinho, eu tô com uns buracos na cabeça. A minha mãe insiste em eu esperar ficar careca de uma vez. Aí ele falou assim, não senhora, pode cortar esse cabelo, pode raspar tudo, porque se você esperar cair tudo, você vai sofrer muito mais. Vai sofrendo aos poucos, mas você sofrer de uma vez só. Exatamente. Aí ele falou olhando para ela, não, senhora, não tem essa. Isso vai te causar muito mais sofrimento do que agora. Então, já raspa logo, já o que você está decidida mesmo, então já faz. Então eu fui. A minha vizinha, o filho dela, ela cortava o cabelo dele em casa e ela tinha maquininha, né? E era uma pessoa que a gente gosta muito, né? Gostava não, nós gostamos muito dela. E aí eu falei para ela, vizinha, vem aqui em casa que eu vou raspar meu cabelo. E eu quero que você seja a primeira pessoa. E aí ela raspou meu cabelo e aí foi O primeiro momento foi impactante. Eu falei, né? meu Deus, que coisa. Choro, né? Aquela coisa. E depois... A minha família chorou mais que eu. E depois você seguiu firme. Eu segui firme. E durante o tratamento da quimioterapia, como é que foi ali os dias? Porque tem dias que falam que as pessoas ficam muito mais cansadas, muito mais debilitadas. Tem outros dias não. Os dias que você estava muito cansada, que estava com muitas complicações, assim, alterações. Como é que foi para você? Você já pensou em desistir naquele momento? Não. Eu nunca pensei em desistir. Que lindo. Olha. Não. Eu sempre falava assim, eu tenho uma pessoa que ela foi da família, assim, né? Ela namorou com um parente meu e eu tenho muita amizade com ela. E ela passou por uma depressão muito séria e ela já tentou suicídio várias vezes. Então, assim, quando ela soube que eu estava em tratamento oncológico e eu postava alguma foto, alguma coisa sobre o meu tratamento, ela falava assim, você me inspira a continuar viva todos os dias. Que lindo. Então eu vou desistir pra quê? Nossa, então ela foi. Ela foi a minha inspiração, sabe? Ela falava, você me inspira. Eu falei, não, é você que me inspira. Assim. Então, sempre que eu ficava pra baixo, triste, eu falava, ai meu Deus, e agora? Eu falei, não, ela precisa de mim.
E eu sei que outras pessoas também se inspiravam em mim. Então, eu não queria desistir. Eu nunca pensei assim, eu vou desistir. Sempre batia o desânimo, o cansaço, porque o tratamento é bem complicado, né? Mas eu nunca pensei em desistir, não. É o quê? O tratamento? Tinha dia que dava o quê? Muito cansaço mesmo, assim. Não tive todas as alterações que o médico me orientou, o oncologista, mas assim, eu fiquei muito sensível com a minha audição. Qualquer barulhinho para mim incomodava. E eu tinha tenho vizinhos bem barulhentos, né? E meu paladar, eu sou muito formiga. Hoje eu voltei a ser um pouquinho, até controlo mais até por conta do tratamento, né? Assim, estou em remissão, mas a gente precisa manter uma alimentação mais saudável. Mas eu sempre fui muito formiguinha. E o açúcar, ele me incomodava, sabe? Tipo, eu sentia muito a presença do açúcar. Às vezes minha mãe colocava uma gota de adoçante no meu café. Eu falava, nossa, mãe, esse café tá muito doce, eu não vou tomar. Ela, mas eu só coloquei uma gotinha só. Eu falei, não, nem quero. Não conseguia. Às vezes eu não sentia gosto de nada. E assim, quando a gente não sente gosto, a gente não quer comer. Sim. Mas eu comia. Eu comia porque eu falava assim, se eu não alimentar o meu corpo, eu vou cair. Isso mesmo. Eu vou ficar pior. Então, eu comia. Mandava para dentro, mesmo sem sentir o gosto. E quando minha mãe começava a cozinhar, o cheiro também da comida me incomodava, me dava náuseas. Eu nunca tive vômitos, assim, mas muitas náuseas eu tive. Então, eu ficava de máscara dentro de casa, ou eu ficava no quarto, fechava tudo. A luz incomodava. Essas coisas, assim, essas alterações. E nesse processo, Aham. você saía muito de casa ou você era uma pessoa que ficava muito mais em casa? Porque depende de cada um. Tem gente que quer ficar em casa o tempo inteiro, não quer sair para nada, só para ir mesmo nas consultas, para fazer o tratamento. Eu era essa pessoa. Ou, se você não teve essa vontade. Porque tem gente que não, Não. tem gente que já sai, quer ir no mercado, quer ir no shopping, quer Nossa. ter uma vida normal. Não, eu nem aguentava andar muito. Eu já vinha, às vezes, do hospital dormindo, assim. Então, eu ficava em casa. Mas eu recebia muitas visitas. Muitas visitas mesmo. Pessoal da igreja, família que mora no interior revezava. Cada final de semana vinha uma família. Então, eu recebi muitas visitas. Então, eu estava sempre em casa. Às vezes eu falava, gente, fica aí que eu vou ali dormir e já volto. Aí eu ia, descansava um pouquinho, voltava, socializava um pouquinho, aí saía. Aí, às vezes, aquelas vozes, muita gente conversando, me incomodava, aí eu me retirava, depois eu voltava. Era assim. Que bom. Mas ainda teve um lado bom e um lado ruim, né? Foi. E como foi que você conheceu a ONG? Então, a ONG Doses de Amor. Dose de Amor. Achei Isso. lindo, gente. Nossa, entrei no Instagram, maravilhoso. eu vi Eles os trabalhos, são- elas falando pra gente ir lá conhecer tudo. Achei Elas lindo. são maravilhosas, assim. Eu conheci na quimioterapia. A quimioterapia. Eu tinha uma amiga que ela estava nas últimas sessões, fiz amizade com ela, a Lu. Ela fazia parte, ela faz até hoje, faz parte da ONG, né, do grupo. Ela falou assim, se tem um grupo de mulheres com câncer e nós damos apoio uma para outra, nós trocamos informações, você quer participar? Falei, eu quero participar sim. Então, eu entrei, ela me colocou nesse grupo. Acho que eu comecei o tratamento em maio, acho que junho, julho, eu já estava participando desse grupo. E aí comecei a trocar informações. Falava, olha meninas, hoje eu estou sentindo assim, assim, assado, é normal? Ah, não, é normal, pode ficar tranquila. Olha, uma começou a trocar figurinha com a outra. Isso. Então tinha gente que falava assim, mas eu não senti isso. Mas eu tive isso, eu tive aquilo. Mas assim, cada organismo corresponde de uma forma. Então a gente também não pode, né? Aconteceu isso comigo, vai acontecer com você. Então, assim, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo, que fazia parte do tratamento, né? Nossa, e eu acho que assim, um apoio tão Sim. lindo. Elas mostraram as fotos de vocês. Sim. Nossa, todas lindas. Nós fazemos os eventos, maquiagem. Inclusive, na quimioterapia, no hospital, tivemos uma aula de automaquiagem. E aí, daí você se inspirou, quer ver? Eu falei, foi. Aí, ó. Aí tinha uma senhora, infelizmente ela já faleceu. Eu não me lembro o nome dela agora, mas
quando nós nos maquiamos ali e ela desenhou a sobrancelha dela, gente, a- aquela mulher, ela ficou tão feliz, sabe? Nem parecia que ela estava fazendo quimioterapia. Ela estava tão para baixo de manhã. E aí, durante o dia, porque a gente praticamente ficava o dia inteiro no hospital, né? E aí, no decorrer do dia, depois que fizemos a maquiagem, ela mudou. Aí, uma senhorinha já, o esposo dela também já era um senhorzinho. E ela falava, olha bem, olha como eu fiquei bonita, olha o meu batom. Ele, nossa, bem, você tá linda. E aí ela tava com a peruca dentro da bolsa. Aí ela falou, vou até colocar minha peruquinha. Aí ela foi lá, Toda vaidosa. toda vaidosa, desamassou a peruquinha, colocou. Falei, senhora tá maravilhosa. E ela ficou linda, assim, sabe? E as outras mulheres também realçaram a beleza que elas já tinham, né? E a felicidade delas por estar bonita, mesmo em tratamento. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos na área da beleza. Meu primeiro curso na área da beleza foi de maquiagem, que foi para ajudar essas mulheres a se sentir mais bonitas. E o meu trabalho na ONG, hoje eu sou voluntária, né, no Doses de Amor, e dou aula de automaquiagem para pacientes oncológicas. Que lindo. Então elas devem amar, né? Sim. Amar. É bom a gente ter essa E eu autoestima. faço também fora, né, da ONG também, tenho esse curso online, eu gravo aulas para elas. E é totalmente E elas ficam gratuito, só todas. para mulher em atendimento oncológico, assim. Isso é maravilhoso. E essa ONG, vocês dão uma força uma para outra, mas nem sempre tem uma superação, né? Muitas vezes, pelo meio do caminho, Sim. acabam aí não seguindo em frente. E É. como que é para vocês que ficam, que sabem dessas histórias? Olha, para mim, agora, assim, depois de 3 anos, tá um pouco menos difícil, né? Não vou dizer que tá mais fácil, mas não tá tão mais difícil assim. No começo, para mim, nossa, eu ficava muito mal mesmo. Inclusive, tem a Isa, eu sempre vou me lembrar dela. Ela faleceu e É que deixou 2 filhos, muito jovem. com 25 anos, 2 filhos pequenos. E eu falava para Deus, não é justo, sabe? Não é justo. Ela tem 2 filhos que precisam dela, por que que o Senhor não curou ela? Mas não cabe a mim a questionar Deus, né? Sim. Ele falou, eu sei o que eu tô fazendo. Eles não vão ficar desamparados assim, sabe? Então, para mim, conviver com tudo isso foi muito difícil. Teve uma outra amiga nossa também que faleceu, que também deixou uma filha pequena. Essas histórias sempre mexem muito comigo, porque o meu sonho sempre foi ser mãe, né? E eu sempre Vai sonhei em ser realizar mãe. ainda, ó. Eu fico, meu Deus, eu já tô com quase 38, cadê? Vai acontecer no momento certo. Deus Exatamente. vai preparar isso para você. É no tempo de Deus, não é no meu. E eu sempre sonhei em ser mãe, então eu falo, meu Deus, eu quero ser mãe, eu quero cuidar, eu quero estar ali, sabe, o tempo, ter a minha família. E ver essas moças tão jovens morrendo e deixando os seus filhos, para mim, era uma coisa que eu não me conformava, sabe, que me revoltava mesmo. Mas agora eu tô mais tranquila, assim. Mas eu tenho certeza que não é fácil. Porque Não. tem várias histórias. Tem histórias de Sim. superação e tem histórias que não vão chegar até o fim. Exatamente. É bem complicado, assim. Só que, assim, por mais que você fique revoltada, que você fique muito triste, você tem que estar ali, Tem que seguir em frente. Você vai falar, não, mas eu preciso. seguir em frente e dizer para aquelas que ainda estão em tratamento, porque eu estou em remissão. Para mim é fácil falar, entendeu? Mas para elas que ainda estão passando pelo tratamento, que vai dar certo, entendeu? Que elas podem contar com a gente, com as nossas orações, que nós estamos ali. Então, a gente tem que estar ali de pé, sabe? Então, a gente fica sempre dando esse apoio uma para outra. E você teve essa superação. Hoje você já Sim. tá, já passou por todas as etapas, né? Tá em Sim. remissão. Quanto tempo foi que você já tá em remissão? Olha, eu fiz a quimioterapia, foram 14 sessões, de maio a final de setembro, quase outubro já, de 2022. E aí, quando foi em janeiro de 2023,
já não tinha mais tumor, né? Que aí eu falei que eu precisava do silicone, então não precisou. Continuo com o meu seio mesmo, fiz a cirurgia em janeiro de 2023, só tirou o quadrante, né? Que se chama quadrantectomia, que é só essa região aqui, e esvaziamento axilar por conta da metástase. E quando foi em abril de 2023, eu já fui considerada assim como curada total. Minha médica falou que o meu caso foi 100%. Ela falou assim: "Nossa, seu caso foi inacreditável". Eu falei: "Eu sei, foi Deus". Porque de grau 3. Exatamente. Em curto tempo, sair a Sim. cura. Foi, e durante a quimioterapia, o tumor ele cresceu. Ele cresceu do tamanho de um limão que eu não conseguia fechar o braço assim, sem sentir dor, sabe? E aí o médico falava assim, eu comecei com a quimioterapia branca, considerada mais fraca, né? São cores, né? Isso. São 2 ou 3 tipos de cores, eu não sei. Eu não me lembro, mas eu lembro da branca e da vermelha, né? Que geralmente as pacientes oncológicas começam com a mais severa, que é a vermelha, que já né? Depois chega na branca, né? Isso. No meu caso foi ao contrário, por conta da anemia falciforme. A médica falou, como você já tem uma doença crônica, a gente não sabe como o seu organismo vai reagir. Então vamos começar pela branca, a mais fraca. E eu fiz 10 sessões, eu ia fazer 12 das brancas. Então, antes de chegar na 10ª sessão, o tumor já estava muito grande. Então, um médico, meu mastologista, ele ficou horrorizado. Teve até uma divergência entre mastologista e oncologista. Falei, gente, vocês precisam entrar num acordo, não brigar. Porque ele falava, você não pode mais continuar, a gente tem que partir para as vermelhas, para eliminar logo esse câncer. A gente não tem muito tempo. Sabe? O desespero vai batendo quando os médicos começam. A gente não tem mais tempo para ficar perdendo. E aí eu ficava, meu Deus, eu vou morrer. Sabe? Chegou numa época que eu pensei isso. Foi nessa época quando ele começou a crescer muito. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Teve uma consulta que eu saí da sala, o médico foi falando. Sabe quando você já não está mais ali? Parece que o chão some debaixo de você, ele falava. Ele vai falando e você já não tá mais nem ali. Não, aí eu saí da sala andando, meu pai na consulta comigo, eu sei que meu pai veio atrás de mim, assim, e agora, filha, para qual lado nós vamos? Eu falei, agora a gente precisa falar com a oncologista, né? Mas, tipo, parecia que eu nem tava mais ali. E aí eu falei para a oncologista, olha, o doutor falou que o tumor cresceu, realmente ela concordou. Mas ela falou assim, mas sim, só falta 2 sessões para a gente terminar esse ciclo, depois a gente começaria o outro. Eu falei, doutora, mas ele falou que a gente não tem mais tempo. Ela falou, então tá bom, então vamos começar pela vermelha. Só que a branca era toda semana. A vermelha é uma a cada 21 dias, né? Na segunda sessão da quimioterapia vermelha, que seria mais forte, o tumor reduziu. Legal. E toda consulta que eu ia, a oncologista, ela media, né? Ela apalpava, pegava como se fosse uma reguinha, né? E media o tamanho do nódulo. E aí, na segunda sessão, ela falou assim, sim, cadê? Nossa, que bom, já falou, Aí cadê o quê, doutora? Ela, não tô sentindo mais o seu nódulo. Eu falei, mas deve estar aí, né? Aí ela falou, não tá. Enfim, aí quando chegou até a última quimioterapia, já não se apalpava mais, já não se via mais. E aí o mastologista falou assim, o câncer sumiu. Fala pra mim como é que foi quando ele falou isso pra você. O que você pensou em gritar? Fazer o quê? Gritar, pular? Eu queria sair pulando. Eu dei um abraço. Ele me dá um abraço. Aí ele sempre foi muito receptivo, né, doutor Bruno. Ele falava, me dá um abraço. E eu abracei ele ali, dei risada, a gente comemorou. E eu comecei a chorar. De alegria. Choramos de alegria. Ele é um médico que ele chora com o paciente também. Ele ri, ele chora. E foi muito bom, assim, sabe? Eu saí feliz daquela consulta. A última consulta que eu tinha saído da sala sem saber o que fazer, andando sem rumo, para uma felicidade dessa. Então, para mim foi muito... E quando foi chegar em casa para falar para todo mundo, como é que foi? Nossa, todo mundo comemorou. Todo mundo, glória a Deus, não sei o quê. Ficou todo mundo feliz, assim, foi uma festa, né? Mas aí ela falou assim, apesar de ter sumido, nós precisamos seguir o protocolo
Dos 5 anos, né? do tratamento, né? Do que foi feito, do protocolo que foi definido para você. Para depois, né, não ter problema. Então, mesmo com o câncer já não estando mais ali presente, né? Graças a Deus. Aí eu tive que fazer a cirurgia, né? Quando foi feito a punção, um tempo depois eu coloquei um clipe mamário, que é... Eles falam que é para rastrear o tumor, né? É dentro do tumor, é um clipe que vai dentro do tumor para quando for fazer a cirurgia ir exatamente no lugar do tumor. Nossa, que tecnologia. É. E aí, na cirurgia, ele só retirou o clipe mamário e fez o esvaziamento axilar. Aí fiz as 15 sessões de radioterapia só por protocolo também. A radioterapia, ela também dá umas reações, né? Tipo, cansaço no corpo. Parece que você Diz fez também que uma caminhada de 10 quilômetros. queima um pouco. Queima. Né? Sim. Você tem que usar um creme específico na região, protetor solar, mesmo que vai colocar a roupa por cima, porque a pele queima e fica bem sensível, bem dolorido. E depois dessa parte aí que finalizou, agora você já está na fase da cada 6 meses, indo ao... Eu comecei a cada 3. Cada 3 meses. Aí agora eu tô a cada 6 meses. Já subi pro 6. E aí teve aquela festinha lá no último dia, toca o sino, eu toco o sino, senão aquela na época eu falo, gente, eu quero tocar o sino, porque na minha época não tinha. Não teve no hospital que eu fiz o tratamento não tinha sininho. Foi em Guarulhos ou São Paulo? Foi em São Paulo, no Cruz Azul de São Paulo. E não tinha. Agora eles têm lá o sininho. Eu falo, como que... Todo mundo bate palma. Outro dia eu tava numa consulta médica, aí eu vi uma moça tocando o sino, aí eu corri pra abraçar ela, fiquei feliz, né? Fui parabenizá-la. Aí eu falei pra enfermagem, como assim, vocês têm sino? Na minha época não tinha. Eu quero tocar o sino também. Mas assim, foi uma festa, eles imprimiram uma plaquinha, né? Minha última quimioterapia, eu levei balões. Então, a equipe médica da enfermagem também comemorou comigo. Foi muito bom. Nossa, que emocionante. Uma vitória, assim. Vitória. É. Você tem uma grande inspiração aí. É. Com certeza. E aí eu gostaria de saber de você... Sim. De toda essa superação, de tudo que aconteceu na sua vida, o que você pode resumir assim em uma palavra ou uma frase? Uma palavra? Olha, a palavra é gratidão, né? Gratidão, primeiramente a Deus e a todas as pessoas que me apoiaram, que seguraram a minha mão, que não soltaram a minha mão, porque independente de um câncer ou não, ninguém faz nada sozinho. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. E essa é a minha frase, assim, é gratidão sempre. Eu sempre uso essa frase, assim, e queria deixar um recado para todas as mulheres. Deixa esse recado para todas as mulheres que estão passando por esse processo, que já estão em finalização. Para as mulheres que tiveram a descoberta recente, que estão em tratamento, já estão na finalização, não desistam, sabe? Não desista de acreditar, de confiar, porque você vai vencer. Deus sabe de todas as coisas e Ele não dá um fardo maior que nós não podemos carregar. Então, continue crendo, porque vai dar tudo certo. E também que se cuidem, se toquem. É importante fazer o autoexame e manter os exames ginecológicos em dia, por favor. Isso é verdade, isso que eu ia falar, a gente tem que manter a cada 6 meses. Exatamente. Né? Cada 6 meses eles falam que é pra gente ter. E isso sempre ali, todos os anos, não deixar, porque antigamente as mulheres não tinham isso, né? Sim, e houve um absurdo outro dia, uma mulher que fazia mais de 5 anos que não fazia um Papa Nicolau. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode. Mas agora modificou muito, não era como no passado, na época da minha avó, tudo que era totalmente diferente. Hoje a gente tem aí... Tem acesso a tudo. Então, Falar, mas tá muito complicado, o SUS demora, não interessa. Mantenha o seu foco de cuidar da sua saúde. É importante, porque assim... Eu achava, na minha cabeça, eu falava, gente, eu tenho 34 anos. Eu achava que eu só poderia ter a possibilidade de ter um câncer de mama se fosse depois que eu fosse mãe, que eu tivesse amamentado, que poderia ser alguma alteração, né,
do hormonal. Outros que eles acabam falando também, que é a Sim. partir dos 45, que agora, pelo menos o que eu vi na televisão É 40 agora. na semana passada, que agora é a partir dos 40. Isso. Então você vê mulheres muito mais jovens. Mas você vê mulheres com menos de 30 anos que já são diagnosticadas com câncer de mama. Então, mas e aí? Não pode fazer uma mamografia. Mas se você manter os seus exames ginecológicos em dia, se houver alguma alteração na ultrassonografia da mama, aí já vai te encaminhar, entendeu? Sim. Então, assim, não tem desculpa. Se cuidem. Se cuidem. É isso. Olha, nós já estamos chegando ao fim. Eu gostei muito desse bate-papo, Cibele. Obrigada, eu Assim, também adorei. Gostei muito. Eu desejo tudo de bom na sua vida. Obrigada. Que você possa realizar esse sonho de ser mãe. Obrigada. De constituir uma família. É isso. De seguir em frente. Uhum. Que Deus te proteja. Obrigada, amém. E eu vou finalizar, mas eu vou finalizar de uma forma diferente. Eu agradeço esse podcast do Colégio Berion, Pode Educando, mas eu vou levantar e eu vou te dar esse abraço. Obrigada. A gente vai finalizar assim, tá bom? Perfeito. Deus te proteja. Deus te proteja. Muita luz para você. Vamos sentar para a gente finalizar junto. A gente finaliza, você pode sentar e a gente finaliza juntos. Ok. Vamos finalizar junto, nosso Pode Educando. Muito obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.